começa. Hoje, de fato, a administração Silvio Barros completa 100 dias no comando aqui da cidade, no comando de Maringá. Ontem falamos de destaques positivos e negativos. Hoje eu quero começar a falar e iniciar, na verdade, o programa falando se politicamente tudo já se acomodou na gestão, se as mudanças no pessoal, na secretariado e também os outros escalões ali da prefeitura já está tudo certo, ou se ainda existe a possibilidade de alguma mudança nos próximos dias, e também como está a interlocução com a Câmara de Vereadores, no meio político e técnico, no sentido de nomeação de secretário. Começo com você, Ângelo Rigon, aquele pitacão, 100 dias, tá tudo acomodado já, o caminhão já fez aquelas 2 curvas, a carga já se ajeitou, dá para tocar em velocidade de cruzeiro? Eu tenho a impressão que ainda não, que ainda falta alguma coisinha. E é bom se destacar que nesse período, pelo menos em relação às outras administrações, o prefeito Silvio Barros foi mais independente do irmão mais novo dele, que mandou nas outras gestões, e que isso deve resultar em coisa boa ou coisa ruim. A gente vai ver a partir de agora. De qualquer forma, alguém foi muito esperto lá, ao transformar os 100 dias numa espécie de marco de cobrança, numa propaganda, né? Cheio de outdoor a cidade, spots de rádio e televisão. Então você já prepara o espírito da pessoa, vai vir coisa boa, né? Ela deixa aquela cobrança que é considerada normal para se transformar numa festa. Não tem aquela programação toda, mesmo porque não dá para fazer muita coisa em 100 dias. Mas a parte política, eu tenho a impressão que se ele for, o prefeito for seguir o coração dele, a cabeça dele, vai haver pelo menos 2 mudanças no secretariado. A questão é, o Ricardo vai deixar? O Poço Ipiranga vai deixar? Essa é a grande questão. Dependendo do prefeito, sim, vai haver mudança. Inclusive, a administração está incomodada com alguns pontos específicos, algumas secretarias específicas, onde vem muita reclamação. Em algumas, uma ou outra dá para mexer, e outras é complicado, que passa por um emaranhado de acertos políticos, né? Já que o ano que vem, todo mundo sabe, é ano de eleição, e quem tem um certo poder sobre o executivo estadual de um partido tem poder para negociar cargos na Prefeitura Municipal de Maringá. No mais, o balanço para eles, até onde eu sei, está sendo positivo, diante do tamanho da herança que lhe foi passada, que chegou às mãos no colo do prefeito. Achavam que a coisa ia ser um pouquinho mais fácil, mas por enquanto não passaram de sonhar. Tanto que você vai falar agora, daqui a pouco, do negócio da rodoviária, onde querem construir um metrô. Quer dizer, de um lado você reclama de dinheiro, detona a administração anterior de forma educada, mas ao mesmo tempo anuncia sonhos e grandes elefantes brancos. Nós vamos falar disso já. Daniel Mas, no seu tuitão sobre ajuste político, secretariado, 100 dias, já ajustou? A partir de agora, cobrança normal, a gente pode já considerar que está tudo ajustado e velocidade de cruzeiro na administração? Paulo, são 34 secretarias, então acredito que os partidos já se acomodaram. Então não tem mais essa desculpa, acredito que o que a gente escuta é que a partir do segundo semestre esse novo organograma da prefeitura seja realmente enviado à Câmara, aprovado, e aí sim uma prefeitura mais enxuta. Acho que depois que o Sileninho que saiu da agência, né, Maringá de Regulação, ali é o único cargo que está vago do secretário. Então os outros 33 postos estão ocupados, 33 superintendentes, diretores, todo mundo nomeado, mas o que a população mais enxerga é que a máquina ainda não está engrenada. O tá ocupando 2, e o Luiz Alves ocupa 2. Mas há previsão de uma reforma agora? O que a gente escuta é para o segundo semestre, né? Esse primeiro semestre seria para essas acomodações, e aí agora cada secretário está fazendo o seu organograma, até porque tem secretarias que vão ser unificadas, tem secretarias que vão deixar de existir, e aí sim uma máquina mais enxuta. E o que chama atenção também, Paulo, é que acredito que, pelo menos nós aqui que vemos, se vê alguns secretários na rua, as pessoas não conhecem. Então a gente sente falta dessa participação dos secretários mais ativos, dos secretários colocando a cara ali para realmente falar dos problemas ou das soluções que a cidade tem. E nisso, ontem, o Wagner Musso foi citado aqui como destaque, porque ele é um dos poucos que coloca ali a cara dele na TV ou no rádio, onde quer que seja, para falar bem ou mal, está sempre ali presente. Edivaldo Magro, quero te ouvir sobre essas acomodações, 100 dias.
Ontem a gente falou de um outro aspecto, pensando em obras, pensando em umas coisas assim, na questão política, Edivaldo. Já se acomodou na sua percepção? Não, e o caminhão vai passar sobre uns buracos ainda para acomodar a carga, vai passar com velocidade, viu? Um dos problemas da cidade está enfrentando, o bem-estar animal é grave, a situação lá, nada está andando. Chegam alguns relatos para mim especificamente, eu não sei por que anda chegando alguns relatos para mim a respeito de lá. O problema lá no centro de zoonose continua extremamente crítico, não foi resolvido absolutamente nada. É um depósito de animais lá. Esse tema a gente podia abordar ele de outra forma em algum momento aqui, mas eu também ouço, viu, Rigon, com relação a isso, que vai haver mudanças não apenas no primeiro escalão em relação aos secretários, mas diversos cargos, né, de segundo e terceiro escalão serão rifados aí nos próximos dias, até mesmo antes da suposta reforma, né, ou a esperada reforma no organograma, vamos deixar claro. Aí, o Daniel, não sei se vai mudar o número de secretarias, porque ele assumiu um governo que já vinha de 3 reformas administrativas, foram feitas 3 mudanças no organograma, né, Igor? Seu nome... Isso ruim de matemática foi por aí. Foi 3 ou 4 reformas feitas num período muito curto, a partir da segunda gestão, vamos deixar claro. Então, é natural, não havia tempo até para o Silvio fazer essa mudança no organograma, mas eu tenho certeza que vai haver mudança. Acho que não tem muita coisa comemorar 100 dias. Primeiro que é um tempo muito exíguo para você fazer qualquer coisa, né? Quando surgiu isso, eu vou só lembrar, foi lá em 1930, precisava, o governo americano Franklin Roosevelt lá, ele precisava de mudanças rápidas e bem decidida, porque saía de uma recessão, de uma grave crise, e havia uma expectativa de mudanças, né? E é o governo federal, então ele pode provocar mudanças, né, muito rápidas, como a gente está vendo aqui, o Lucas está aqui exatamente onde falar sobre isso, como um governo pode fazer mudanças e chacoalhar o mundo todo, né? Agora, no âmbito local, não. Mas, assim, a gente sempre tem aquela expectativa que o governo conduza a cidade com qualidade e que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, Paulo. Ô Fernando Tupan, o olhar seu aí de Curitiba, mundo político, bastidores aí, claro, você conversa com o pessoal de Maringá aí pelos corredores da Assembleia Legislativa, qual que é a percepção? Já se acomodou politicamente? Dá para seguir? Paulo Caetano, nos últimos dias eu venho ouvindo um zum que o senador Sérgio Moro indicaria alguém para o secretariado do Silvio Barros, que seria uma mudança e uma indicação que 2026 PP e PL estariam juntos. A federação está, entre o PP e União Brasil, está virando vinagre. Mas, pelo jeito, a União vai continuar, e não formalmente numa federação, mas como uma união para a eleição de 2026. E isso reforça que o progressista pode indicar a vice de Sérgio Moro. E o nome preferido seria de Cida Borghetti. No PP... há um desgaste do nome do Rafael Greca, que está ficando cada vez mais sem ter lugar para respirar e encontrar um caminho para 2026, Paulo Caetano. Vamos ver se ela fala o que ela disse aqui. Regiane, sua vez. Vou falar sem citar nome para não precisar voltar para lá e dar a resposta, mas eu acho que o Greca vai assumir uma secretaria aqui. Ele estava semana passada em Maringá, né? Foi visto na Câmara, tirou algumas fotos. Mas, enfim... quando foi colocada essa questão dos 100 dias, pelo menos a minha expectativa é que alguma coisa fosse feita diferente de forma impactante. E o que a gente viu, pelo menos veio o retorno dentro da administração, foram análises feitas em todos os setores para que modificações após os 100 dias começassem a acontecer. É o que a gente vai começar a cobrar, inclusive, a gente já vem ouvindo dos secretários que estiveram aqui, ou os colegas, tanto quanto eu, que a gente circula e tenta encontrar com alguns, e essa é uma crítica, tá, Paulo? Porque tem alguns secretários que passam por mim e não querem trocar uma ideia, não. Então, acho que não é por aí, né? Vocês são funcionários públicos e servem à comunidade. Então, como é que é? Deixa eu só entender. Tem alguns secretários. secretários. Tem alguns secretários. Eu tô meio tupana. Ela tupãozou, Espera aí um pouquinho. Mas não é obrigação ficar conversando também com a gente, né? Espera aí. Não, mas tem que ser acessível. O secretário tem que ser acessível. Tudo bem. E aí, quando se trata de alguém que trabalha na comunicação e trabalha tecendo aqui opinião sobre a administração e sobre, evidentemente,
talvez a pasta daquele secretário, o mínimo é passar e dar o mínimo de atenção, senhor Kim Rafael. É disso que se trata. Mas Agora, às vezes se- tem mais o que fazer também, né? Mas a educação está Não, mas tem a Mas Secretaria então o que de você faz Comunicação. aqui não vale? Secretaria de Comunicação não tem? Segue, Regiane. É só para constar isso. Isso aí não está muito dentro do esquadro, não. Pois então, é a alteração que eu gostaria realmente que houvesse, não só para mim, Kim Rafael, como para Sim, você também, quando é você lógico. precisar de algum tipo Sim, de mas dúvida que você 100 venha dias tirar para você muito ter o teu estreito. comentário Sim, aqui. gente, 100 dias Mas é não tô muito falando estreito pra em ficar 100. conversando com um monte de gente, imagina. O secretário só fica conversando. Tem que trabalhar. Igual o Wagner Múcio. Ele trabalha e vem e comunica aqui. Trabalha, vem e comunica aqui. Não necessariamente precisa... Ó, Ué, Daniel, preciso mas- conversar contigo hoje pra falar contigo, viu? Gente Sobre do questões céu. relacionadas à cidade. Meu Não, Deus. acho que tem mais o que fazer, né? Só isso. Nossa, mas Minha que opinião. desnecessário isso. Não é. Minha opinião, só isso. Enfim, alterações vão acontecer sim dentro do que eu ouvi dos passarinhos, então, que estão lá na praça da prefeitura, dentro de cargos comissionados, e sim, a administração vai peitar aqueles que foram por indicação de deputados, não vai permitir, isso foi o que foi me dito, não vai permitir que fiquem sem trabalhar. Então, você que não trabalhou, não cumpriu a sua missão nesses 100 dias, talvez você seja desligado Ai. da administração. Você está cravando? Ali eu coloquei um talvez, né, no final das contas, mas o que eu ouvi é que sim, que será peitado pela administração, não será permitido que pessoas estejam lá por indicação e sem trabalho. Kim Rafael, na sua percepção, as acomodações já estão todas feitas? Olha, primeiro que dizer que 100 dias é muito pouco, né? Para você ficar matando um governo que ainda tem mais de 3 anos e meio para, né, governar. Nós sabemos que Silvio Barros ou Ricardo Barros, eles não estão unidos, ou se eles não estão com... Enfim, a independência não vai existir porque houve uma coligação. Nós estamos falando aqui do PP, obviamente, do PL, do PRD, do Podemos, Republicanos e União Brasil, que não foi formalmente colocado na coligação, mas a gente sabe que tem cargos no Faz governo. parte. Faz parte. Então, assim, há uma articulação muito grande partidária dentro desse governo. Então, é difícil você falar que vai ter independência. E principalmente no que diz respeito a enxugar a máquina pública. Não vai. Vai continuar assim para pior, infelizmente. Aí nós temos a eleição da presidente da Câmara, né? Que nós tivemos duas situações. A primeira, quando o Mario Hosokawa assumiu como presidente, obviamente teve articulação e também teve cargos envolvidos. Depois, aquela decisão do Mário sendo retirado, teve que fazer uma nova articulação para poder, né, colocar todo mundo no barquinho, né, para ninguém afundar. Outra articulação política. Então, assim, temos que cobrar as coisas crônicas que estão acontecendo aqui em Maringá. Que é o quê? Árvore caindo à torta direita, sujeira, a saúde, tá faltando medicamento, não tá, as filas, como é que estão, e isso, algo que é normal, algo básico e crônico também da cidade. Educação, né, rua, tem um monte de buraco, acho que isso tem que ser cobrado, e aí nós estamos recebendo muito bem as respostas, por exemplo, do Wagner Múcio, o da própria saúde também, eventualmente acaba nos noticiando aqui. E é isso que tem que cobrar. Agora, tem outras coisas que vieram da outra gestão que nós temos que identificar assim. Não é justificar e não nem dar desculpa pelo pior que está acontecendo. Eixo monumental, por exemplo, as coisas que aconteceram, tem que massacrar o governo anterior. Tem que colocar nome nos bois, tem que colocar nome. Ó, fez errado, aprovou errado, os fiscais da obra na época foi esse, e hoje continua. É essa a cobrança que nós vamos ter. Mas graças a Deus que nós temos uma vereadora que é oposição agora ao governo. E vai trabalhar pelo povo. Assim eu acredito. Você Não, uma linha, vai. isso mostra como é que tá, a composição misturou na prefeitura. A gente não tem um norte muito certo. Por isso tem que esperar mais um pouquinho. Por exemplo, você falou do eixo monumental. Quem que fez o eixo monumental? Quem que fez o concurso? Quem que aprovou? Quem que bateu palma? O IAB. O IAB hoje preside o IPLAN. Quem que meteu a boca no centro de eventos, criticou a obra, disse que não tem nada a ver com o Oscar Niemeyer, aquilo que eu sempre falo aqui. Não, o Niemeyer fez o risquinho, o pessoal do escritório dele fez o resto. Foi contra, foi o IAB. Né? Então, quer dizer, hoje esse pessoal que foi contra está lá dentro da prefeitura. Sabe o que eles vão fazer em relação à falta de espaço para fazer as festas das nações? Hã? Então, assim, tá uma mistureba muito, muito grande. A gente tem que esperar para ver o que eles vão fazer. Se antes eu tinha uma opinião, agora eu estou dentro da prefeitura e tenho outra, alguma coisa vai dar.